Boa noite, amigos assombrados do estado. Como vocês sabem, os salve é só os sábados. E no relato de hoje, vocês vão ver que muitas vezes uma simples visita na casa de um parente pode se tornar um pesadelo quando se fala desse tipo de fera. Vejam bem esse relato. O relato de hoje foi enviado para mim por Tiago, a pedido do seu tio Maneco. Ele tem 65 anos, ambos são natural da Bahia, e o Tiago mora em uma cidade chamada Anápolis. Seu tio Maneco mora em um povoado chamado Vera Cruz, em um lugar chamado Ipidorama, no interior. Segundo Tiago, no mês de março do ano de 2009, ele já estava uns 3 meses sem ver seu tio, quando de repente ele encontrou o tio. Seu tio Maneco disse: Tiago, quanto tempo vocês não aparecem lá em casa? Vê se aparece lá para a gente conversar. Pois você sabe, eu moro sozinho, e o lugar onde eu moro é uma área de roça, não tem muitas pessoas para conversar não. Ele disse: ó tio, eu estou trabalhando. Talvez, se eu tiver que aparecer lá, tem que ser no final de semana, no sábado. O seu tio disse: pode ir o final de semana que você quiser. Aproveita e você dorme, vem no domingo. Chama o Júnior para ir junto com você, para a gente conversar. Ele disse: tá bom tio, vou ver se ele quer ir. Se ele for, no próximo sábado a gente vai lá. E ele encontrou o Júnior, o primo dele. Falou com o Júnior: o tio Maneco pediu para a gente ir lá, para ele conversar um pouco. O Júnior disse: vamos embora. E resolveram ir. No sábado de manhã, por volta de umas 7 horas, eles saíram numa moto. Por volta de umas 8h30, eles já estavam lá. O local onde seu tio morava, a casa era cercada de pés de frutas: limão, laranja, manga, jaca, essas coisas, abacate, como se fosse quase um sítio. E eles deram bênção ao tio e ficaram conversando. Por volta de umas 10 horas, 10 e pouca, o seu tio disse: a prosa está muito boa, mas vamos melhorar isso. Eu vou assar uma carne para a gente comer. E o Tiago e o Júnior disseram: opa, é agora, vamos embora. Acenderam o fogo, botaram a carne para assar. Foram conversando, assando a carne, conversando, almoçaram, e depois do almoço voltaram para conversar. Andaram pelo sítio. E o Júnior perguntou: tio, o senhor não tem caçado não? E o seu tio, um tanto meio abatido, para responder, ele disse: eu tenho caçado quase nada. Ele disse: por quê? Ele disse: é a idade, eu estou ficando velho já. E para a gente caçar por aqui é uma aventura. Pois a gente, além dos animais que tem, nós temos onça aqui. E se arriscar à noite, se torna uma aventura nesse lugar. E o Júnior perguntou: o senhor já viu alguma? Ele disse: um dia uma passou bem aqui, próximo da casa. O Júnior perguntou: o senhor não teve medo? E ele disse: não, pois eu estava com meu facão e a espingarda. Se ela viesse, ia ser tudo ou nada, ou eu ou ela. E o Júnior disse: o senhor é corajoso. Ele disse: vamos acender o fogo e assar mais carne, assim a gente já guarda para janta. Acenderam o fogo, botaram mais carne para assar. Foram conversando. Por volta de mais ou menos umas 9 e pouca, o seu tio perguntou: que hora é? E o Júnior olhou e disse: é 9 e pouca para 10 horas. Ele disse: você não me leva a mal não, Júnior, mas aqui a gente costuma dormir cedo e acordar cedo. No interior é assim. Ele disse: tá bom, tio. Entraram. Seu tio fechou a porta da frente, a dos fundos, botou um colchão de casal no chão para os dois dormir e deixou 2 janelas abertas, uma do lado da do outro. O Júnior, assustado, disse: o que é isso, tio? Janela aberta? Ele disse: não tem perigo não. Ele disse: que conversa é essa? Isso é conversa, tio? Eu moro na cidade, rapaz, a gente dorme. Não tem onça lá e nós dormimos com a janela fechada. Aqui vai dormir com a janela aberta? Se tivesse pelo menos grade, eu não digo nada. O Júnior estava com medo.
seu de ter ser medroso, rapaz. E não tem. Nossa, não entra na casa dos outros assim, não. E foi se deitar. Cadê os dois pegaram no sono? Eles não tiravam o olho olhando para a janela. Por volta de 1h15 da manhã, uma surpresa. O Júnior deu vontade de ir no banheiro. E disse, Tiago. O Tiago disse, o que foi? Ele disse, estou com vontade de fazer xixi. O banheiro era do lado de fora, uns 5 metros da casa. O Tiago disse, vai, que eu fico olhando daqui. Qualquer coisa você assovia. Ou grita. E ele disse, do jeito que tu dorme, tá escada eu sair daqui, tu já tá dormindo. Só você. E eu vou gritar no meio do mato desse? E o Tiago disse, ser medroso, vai embora. E ele foi. Meio com medo, mas foi. Eu dar uns 3 passos na direção do banheiro, mais ou menos andar uns 2 metros, 2 metros e alguma coisa, o Júnior notou que algo observava no meio dos pés de fruta, das moitas. Algo que ele não imaginava. Uma criatura demoníaca que ataca. Quando você menos espera, ela te ataca. Ao ver que 2 olhos vermelhos, parecia sangue que estava observando ele, botava a cara atrás de uma moita e saía. O Júnior parou e ficou observando. Viu quando aquele troço passou andando em 2 patas para outra moita da frente. Ele vinha espreitando o Júnior numa sutileza que, se você não prestasse atenção, quando visse, ele ia estar em cima dele. O Júnior começou a andar para trás e viu que o animal olhava e andava para trás das árvores mais altas que tinha e ficava olhando de lado. O Júnior meteu o pé para dentro. Ao entrar, bateu a porta, já foi correndo e fechando as 2 janelas. O Tiago disse, o que foi? Ele disse, o que eu vi ali fora agora não é troço desse mundo, não. O Tiago disse o quê? Ele disse, um animal estranho, com olhos vermelhos, caminhando em 2 patas, corcunda, estava passando de uma moita para outra e ele vinha da minha direção. O Tiago disse, deixa de ser mentiroso, rapaz. Ele disse, eu estou falando sério, eu vou chamar o tio Maneco agora. E foi lá direto na porta do tio Maneco, bater na porta do quarto. O tio Maneco disse, o que foi, Ju? Está acontecendo? Ele disse, tio, tem um animal aí fora. Eu te disse, que animal? Aqui fora a onça não tem animal que ofereça perigo a ninguém. O Júnior estava com um olho desse tamanho, os cabelos todos arrepiados, meio gago, as pernas pareciam bamba. O seu tio pegou o facão, ele disse, tio, não vai lá fora não, com o facão não. O animal que eu vi lá fora é mais alto do que eu. E o Júnior media talvez quase 1,75 m, 1,78 m. Era bem maior, ele disse. E era corcunda. Onde está a espingarda do senhor? Ele disse, está lá do lado da cama. Ele correu lá, botou 2 cartuchos na espingarda e veio, tio, vamos, se o senhor for, eu vou junto, mas vou com a espingarda. O animal que está aí fora não é um animal comum não, tio. É um animal aparentava ser de outro mundo, ele disse. Após o seu tio abrir a porta, achando que era mentira do Júnior, logo ele se deparou com uma caatinga terrível, segundo ele. E ele disse, que caatinga miserável é essa? O bicho fedia demais, a caatinga no quintal estava grande. Quando ele se abaixou para olhar por baixo das moitas, ele viu quando algo se locomoveu e vinha na direção dele. Um animal grande, estranho, corria esculhambadamente. Ele botava a cabeça para frente como se fosse para pegar impulso em 2 pernas, como se corresse caindo para frente. E vinha a 1000 por hora na direção dele. Seu tio correu para dentro também. E disse, que diabo é isso? Bateu a porta. E disse, Tiago, fica na porta daqui dos fundos que eu vou para da frente. E você, Júnior, fica próximo da janela. Eles viam quando o animal passava rosnando para lá e para cá. Próximo de uma janela tinha um buraco. Seu tio disse, Júnior, põe a espingarda aí. Se ele passar aí, você atira. O animal passou e deu um tranco na janela. O Júnior quase mijou, não teve nem força para apertar o gatilho. Seu tio tomou a espingarda dele e disse, Tiago, quando ele passar, você tira o trinco da janela e abre, que eu vou dar-lhe um tiro dentro dos cornos. E não deu outra. Não demorou muito, o animal passou uns 3
3 passos na frente da janela. O Tiago abriu e ele atirou. E disse, acertei. No eco do tiro, o animal pulou e partiu na direção da janela. Que eles bateram a janela e fecharam com o trinco. Rápido, o animal se chocou na janela. Eles recarregaram a espingarda e o animal começou a rondar. Ele disse, esse bicho não vai embora de jeito nenhum, pelo que eu estou vendo. Ele está determinado a entrar aqui. E a preocupação do seu tio, o Maneco, era com uma mesa que tinha próxima da varanda. O animal podia subir no telhado e o telhado não ia aguentar o peso dele, pois o animal era mais alto do que ele. Graças a Deus, segundo ele, o animal não conseguiu. Rondou a casa, rondou e foi embora. Eles passaram o resto da noite acordados. Pela manhã, o Tiago e o Júnior pegaram a moto e meteram o pé para Nápoles. Ao chegar lá, contaram os familiares. Mas todo mundo não acreditou no que eles tinham contado. Pela manhã, passaram alguns dias, o seu tio foi lá e falou, o que ele contou é verdade. Eu também vi. Foi aí que eles acreditaram na história deles, pois o povo começou a rir. Não acreditaram. O relato é verdadeiro. Foi enviado por Tiago da Bahia. Boa noite, amigos da Assembleia Assustada.